Pessoal, agora a gente vai começar a fazer os posteriores, né, os dentinhos de trás aqui. A gente já viu nas outras aulas, né, no início lá. Agora são os posteriores, ok? A gente vai começar a fazer agora o primeiro pré. Eu vou dar uma leve lembrada aqui para vocês, né? Algumas características básicas aqui do primeiro pré. A gente já viu lá no início que ele é ligeiramente maior que o segundo, ok? Na palatina ele tem uma inclinação na cúspide palatina ligeiramente caída para mesial. Mas isso aí a gente vai ver daqui a pouquinho. Então o que a gente vai fazer aqui? Ó? Aqui eu já deixei o nosso bloquinho pronto. Vocês já viram como que eu faço isso nos outros dentes. Então agora a gente já vai partir daqui. Certo? Eu já fiz meu bloquinho de cera, já registrei a mordida. Então eu já tenho a minha oclusão pronta e a minha palatina também. Certo? Então agora o próximo passo é o quê? A gente vai fazer o nosso desenho. Vamos fazer o nosso desenho. O formato do primeiro pré-molar, na verdade dos dois pré-molares aqui, ele tem um formato muito simples. A gente sempre vai partir daquele princípio, né, daquele desenho geométrico, que é o triângulo. Mas imagina que o pré-molar ele se encaixa aqui na oclusão como se fosse uma gota. Por que uma gota? Por que ele encaixa como uma gota? Ele é totalmente reto. Ele não tem inclinação nem para mesial nem para distal. A raiz dele é totalmente reta, ao contrário dos outros, que tem uma leve inclinação. Certo? Então o desenho dele é muito simples. Você vai fazer o nosso famoso triângulo. Vamos lá. Dependendo do ângulo que você vê, ele vai estar invertido, tá? Então, como seria esse nosso triângulo, esse nosso desenho? Olhando a nossa boca de frente, assim, da mesma forma dos outros, ó. A gente vai fazer nossa base triangular. Lembrando, tá, que eu uso essa forma geométrica do triângulo para todos os dentes, qualquer caso, qualquer dente. Vocês vão ver que para fazer a escultura de um pré-molar, dos dois pré-molares aqui, é muito simples, não tem segredo. Então primeiro vamos tirar os excessos aqui. Fiz o meu desenho. O que tiver para fora do meu desenho, eu tiro. Certo? Então eu vou tirar para vocês verem. Vocês lembram que eu disse nas outras aulas? Eu recorto até lá embaixo. Esse recorte aqui, a gente sempre vai recortar até lá na papila, até lá dentro. É isso que vai dar a individualização dos seus dentes. É isso que vai deixar ele mais natural. Se o nosso recorte ficar raso, não aparecer toda a papila, todo o contorno cervical, o seu trabalho vai ficar artificial. Seja ele uma cera, seja ele uma cerâmica. Então, esse recorte até no fundo lá da papila, aliviando toda a papila, tirando toda a cera de cima da papila, é isso que vai deixar o seu trabalho mais natural. Vai ajudar, né, a deixar o seu trabalho mais natural. Então aqui na mesial, na distal eu já tirei. Vamos lá agora na mesial. Aqui não tem ordem certa, você pode tirar o lado que você achar melhor primeiro. O legal é que só da gente fazer esses recortes aqui, você já vai vendo um formato aparecendo, né? Você vai ver que já vai nascendo aqui um formato quase que sozinho, né? O dente já vai se formando.
Olha que legal. Agora o que eu vou fazer? Eu vou riscar o meio do meu dente. Vou traçar aqui uma linha onde seria o meio do meu dente. Ó, tracei essa linha. Aqui é o meio do nosso dente. Agora, aqui é a nossa face vestibular. Essa face, nossa face vestibular, eu vou dividir ela em duas partes. O lado da mesial e o lado da distal. Agora a gente vai fazer uma leve inclinação nas duas faces. Desse jeito aqui, ó. Lembrando que, como que você vai saber até onde que é essa inclinação? Sempre deixar os dentes alinhados. A sua ponta mesial tem que estar paralela com a ponta mesial do canino. Do mesmo jeito que ela vai precisar estar paralela com o segundo pré, que a distal do primeiro vai ter que estar alinhada com a mesial do segundo, e assim por diante. A distal de um sempre vai estar alinhada com a mesial do outro. A distal desse alinhada com a mesial desse. Ok? Vamos lá. Ó, tirando, dando essa leve inclinação. Ao contrário do que muitos imaginam, né? O enceramento de dente posterior é mais simples do que os anteriores. Vocês vão entender o porquê que eu falo para vocês que é mais simples. Ó, o lado mesial eu já inclinei, agora o lado distal. A gente vai fazer a mesma coisa. Tá vendo que aqui ficou um degrau. Na distal do meu primeiro pré tem um degrau muito grande em relação à mesial do meu segundo pré. A gente precisa alinhar essas duas partes. Então eu vou recortar até lá embaixo. Ó, desse jeito aqui. Vou recortar até lá embaixo. Olha só. Já está praticamente alinhado aqui, ó. A gente sempre vai usar o nosso dentinho vizinho como referência. Sempre vai usar como referência. Certo? Então, esses dois primeiros cortes aqui que a gente fez, o aspecto vai ser esse, ó. A gente já fez a limpeza aqui da papila. Recortamos aqui a nossa vestibular. Ok, agora falta fazer a nossa ponta incisal. A ponta incisal é muito simples também. A gente vai unir, deixar na mesma altura. Na mesial a gente vai deixar ela na mesma altura com a ponta incisal aqui do canino, com a borda incisal, só que essa pontinha da distal aqui, tá? Aonde termina essa aresta do nosso canino, a ponta dessa aresta aqui da distal do nosso canino, essa curvinha aqui do nosso canino, ela tem que estar alinhada com essa curvinha do pré, que é o final da aresta aqui mesial do primeiro pré, tá? Então, o que a gente vai fazer? Simplesmente alinhar. A gente vai simplesmente alinhar. Olha só. Isso daqui é simplesmente deixar em harmonia os dentes. Não tem segredo, tá? E agora na distal a mesma coisa. A gente vai alinhar essas pontinhas que são formadas aqui pelas nossas arestas, né? É o finalzinho da nossa aresta que une aqui com a ponta incisal, ok? Que acaba se transformando numa grande aresta, né? Aquela
Sai daqui da cervical, faz todo esse contorno, passa pela ponta incisal, contorna, vai lá na mesial. Nosso formato básico já está praticamente pronto. Repara. Lembrando, nosso primeiro pré ele é ligeiramente maior do que o segundo, ok? Vamos tirar um pouquinho no comprimento. A gente vai tirar só um pouquinho no comprimento. Mais um recorte. Olha só, por vestibular, a base do nosso recorte, do nosso dente já está pronta. Sempre comparando o volume, sempre olhando o seu trabalho por todos os ângulos, não somente de frente assim, olhando por essa perspectiva, sempre movimentando o seu modelo, olhando de baixo para cima, numa vista vestibular. Você precisa ter uma vista vestibular para conseguir observar todo o corredor bucal. Você vai sempre analisar o seu modelo girando ele, para você conseguir ver o alinhamento de todos os dentes. Todos eles precisam estar alinhados. Então a gente vai fazer essa comparação, sempre olhando para ele por todos os ângulos. Agora a gente vai fazer o nosso recorte lá por palatina. Na palatina, como é o recorte do nosso dente? A princípio é igual, a gente vai fazer o recorte limpando a região de papila. Tanto na mesial quanto na distal. Até ver que a papila está totalmente livre. Agora, a gente vai fazer um recorte da nossa cúspide da palatina. Lembrando, a cúspide aqui da palatina, do nosso pré, ela é ligeiramente inclinada para mesial. Ela é ligeiramente tombadinha aqui para mesial. E como que eu dou essa angulação? Você vai fazer um recorte aqui no lado distal. Você vai fazer esse recorte. Lembrando, a nossa ponta de cúspide está posicionada bem aqui. Esse é o nosso centro, a ponta da nossa cúspide. Então a gente vai fazer esse recorte, dando a impressão que a cúspide está ligeiramente tombada para mesial. A gente vai tirar todo o volume aqui por palatina. Agora o mesmo recorte por mesial. E você sempre analisa o seu dente de frente, olhando de frente para ele. Você precisa ver que a sua cúspide precisa estar levemente inclinada assim, ó, para mesial. Isso é regra do pré, dos dois primeiros prés, dos dois prés superiores, ok? O primeiro e o segundo pré. Eles têm a cúspide palatina aqui atrás, ligeiramente inclinada assim, ó, para mesial. Então você vai fazendo esse recorte
Você vai desgastando aqui até você ver que ficou com a aparência de tombada para mesial. Aqui eu vou tirar um pouquinho mais para facilitar para você. Aí o aspecto esse aspecto que eu quero aparentar aqui, a jogadinha para mesial já está aparecendo, já está ficando mais evidente. Ótimo. Lembrando que a nossa oclusão já está definida. Nossa oclusão já foi definida pelo nosso antagonista. Ok? Vamos usar aqui nosso antagonista de novo. Por palatina também já está legal. Agora vamos conferir se o volume vestibular está de acordo com a nossa arcada aqui. Sempre conferindo. Eu vejo que está um pouquinho volumoso ainda, em relação aqui ao canino, em relação ao segundo pré. Você repara que ele está mais volumoso, então a gente vai tirar um pouquinho disso. O pré, os dois pré superiores, assim como os inferiores também, eles são muito... eles têm uma característica muito simples, eles são bem delicados, né? Eles são bem delicados. A gente não pode deixar ele grande, senão a gente acaba deixando ele muito... ele aparece demais na boca. Olha só que legal. Ok. Em volume agora ele já está dentro do alinhamento que eu quero. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos só tirar essas quinas. A gente só vai alisar o nosso trabalho. A gente só vai alisar ele, tirando todas essas quinas aqui que ficaram. Ok? Vamos lá. Vou tirar nosso dentinho daqui. Vamos arredondar nosso dentinho. Num dente natural, não existe ângulo reto. Não existe ângulo reto, não existe nenhuma quina viva em nenhum dente. É tudo arredondado. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Só de a gente estar arredondando assim nosso trabalho, você vai ver que já vai ficar com um aspecto muito legal. Você vê que ele está cheio de quina, né? Ângulo muito vivo, quadrado. A gente vai tirar tudo isso. Tirar o volume aqui das proximais. Ok. Olha como que já está o aspecto dele, já está bem legal. Praticamente a gente só tirou, a gente só recortou alguns excessos, alguns ângulos. A gente tirou a cera aqui da região da papila.
fez o recorte da ponta incisal, simplesmente, somente alinhando as pontas aqui de um dente e outro, dos nossos dentes vizinhos. Agora a gente vai partir para a oclusão. Como é a oclusão de um pré? Muito simples. Vocês vão ver que não tem segredo também. O primeiro pré, ele vai ter apenas um detalhezinho a mais do que no segundo, tá? Então, por onde eu começo? Eu vou começar assim, ó. Eu vou começar cortando, fazendo o nosso sulco principal. A gente vai cortar aqui o nosso sulco principal. Lembrando que o nosso antagonista já deu pra gente aqui todas as informações, certo? Vou cortar aqui o nosso sulco principal. Tomando muito cuidado, a gente precisa tomar muito cuidado aqui na hora de fazer a oclusão dos posteriores, para não romper a crista marginal. A crista marginal é essa região que corre aqui do lado, ó. Toda essa área aqui. Aqui fica posicionada a crista marginal. A gente tem que tomar cuidado para não romper ela, certo? Olha só. Depois que a gente faz esse recorte, no sulco principal, o que eu vou fazer? Lembra que na vestibular a gente dividiu o nosso dente no meio? Aqui na oclusão a gente vai fazer a mesma coisa. Imagina o seu dente dividido no meio, dessa forma. Agora, você vai fazer o recorte igualzinho na vestibular. A gente vai tirar esse volume da mesial e vai tirar esse volume da distal. Desse jeito assim, ó. Ok. Lembrando, tomando cuidado para não romper nossa crista marginal. Olha só. Quando a gente faz esse desgaste, a gente sempre leva a ponta do lecron, a gente vai fazendo um desgaste, levando a ponta do lecron lá dentro do nosso sulco principal. Assim, ó. Faz e leva lá dentro, tá? Ó. Vai até lá dentro do sulco principal. Desse jeito aqui, ó. Olha só como que com 2 recortes já deu uma característica, uma aparência muito legal no nosso trabalho. Certo? Olha só.
Aqui, nessa nossa vertente triturante, né, que é essa parte interna aqui, essa parede e essas são as nossas vertentes triturantes. A gente tem a nossa vertente lisa, que é essa face que está para o lado de fora, e o que para o lado de dentro a gente tem a nossa vertente triturante. Bom, então agora a gente já sabe, né, que a gente tem aqui a nossa vertente triturante, que é essas paredinhas aqui para o lado de dentro. Vou só tirar essa marcação da caneta. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer 2 recortes. Aqui, a gente tem um aprofundamento, um pouquinho mais profundo, que é a nossa fosseta, ou a fossa, certo? É esse pequeno aprofundamento, esse furinho que a gente tem do lado mesial e do lado distal também. Ó. Deles vai sair um outro sulco. Deles vai sair um outro sulco. De cada fosseta aqui vai sair um sulco. Dessa forma, você vai fazer um recorte dessa forma aqui, ó, reto. E na distal também. Vamos lá de novo, um recorte reto. E outro aqui na distal. Vai ficar com essa aparência. Na nossa vertente triturante do lado palatino, não existe isso. Ok? Ela fica lisa assim, ó. E agora, o que você vai fazer? Vocês estão vendo que eu estou usando o mesmo instrumental, né? Eu uso apenas um instrumental. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um leve aprofundamento. Eu uso agora essa parte, essa outra ponta aqui do meu lecron, essa parte, essa bolinha. O que eu vou fazer? Tá vendo que a gente fez um risco aqui, né? A gente fez um aprofundamento. Agora a gente vai fazer um leve desgaste aqui por dentro desse risco, para tirar essa aparência aqui de corte, que ficou muito grosseiro. Com essa parte de trás aqui, você vai fazer esse tipo de desgaste, ó. A gente vai amassar essa região aqui da nossa vertente triturante. Isso daqui é causado pelo nosso antagonista. Esse desgaste. Você colocando esse instrumental dentro do risco que você já fez, ó, e limpando ele, tirando aquela aparência de corte mais grosseiro, olha só a aparência que você já dá. Ó, vamos fazer nesse aqui do lado da mesial também. Olha só. Lembrando, a gente tem todo o contorno do nosso dente. A gente tem as nossas arestas. Ó, a gente tem a nossa aresta aqui, em volta de todo o nosso dente. Eu gosto de deixar como um exemplo essa grande aresta aqui que contorna todo o nosso dente, como se fosse uma moldura de um quadro. Imagina que nosso dentinho é um quadro. E essa aresta é toda a nossa moldura. Toda a escultura que a gente fizer, ela não pode ultrapassar a nossa moldura. Isso aqui é a nossa moldura. A pintura, ela se mantém dentro da moldura. Ela não passa para fora, para a parte de fora da moldura.
todo o trabalho ele vai estar sendo feito sempre aqui dentro. Ele vai ser feito somente nessa parte interna aqui. Então aqui a gente tem que preservar. Então esse desgaste que a gente vai fazer agora não pode ultrapassar essa moldura, não pode romper as arestas. Olha só. A gente vai fazer leves desgastes assim. Vou aprofundar um pouquinho mais aqui. E agora você vai limpando. Literalmente limpando. Sem ultrapassar os limites aqui das nossas molduras, da nossa aresta. A gente vai amassando. Lembra que a gente dividiu o nosso dente no meio, né? Olha só. Lembra que a gente dividiu o nosso dente no meio. Aqui na palatina, a mesma coisa. O único detalhe é que aqui na palatina não tem sulco. Não tem aqueles aprofundamentos. Mas a gente vai fazer esse aprofundamento leve, esse amassadinho aqui, ó, sem romper a nossa aresta, do mesmo jeito. Essa parte do meio, do centro aqui onde eu risquei, a gente mantém ela, a gente não recorta ela, tá? Ela vai ficar um ressalto aqui mesmo, vai ficar mais alto mesmo. Certo? Olha só. É legal aqui no canto, onde termina aqui o nosso sulco, onde termina esse sulco aqui, aqui é legal você sempre fazer um leve aprofundamento. Eu faço com essa bolinha, né? Um leve aprofundamento assim, ó. Dos dois lados. Ó. Isso tudo vai ajudar a destacar essa elevação aqui, ó. Vai acabar formando aqui uma aresta praticamente, um esmalte, uma ponta de esmalte, né? Que na verdade é uma continuação da aresta que passa daqui. Ela desce e corta nosso dente, tá? A gente pode chamar também de ponta de esmalte. Eu peço para vocês não se preocuparem tanto, a princípio, com nomes. São muitos nomes, às vezes pode acabar confundindo vocês. Não se atente tanto a nome agora, nesse momento. O primeiro pré não tem muito segredo. A oclusão dele é muito simples, tem apenas esses dois sulcos. E a gente fez aqui, ó, apenas um aprofundamento aqui na vertente a vertente triturante. Olha só. Aí esse amassamento acabou evidenciando mais essa ponta de esmalte ou essa continuação aqui das arestas, né?
A gente preservou toda a nossa moldura, a gente preservou automaticamente, quando a gente preserva aqui a nossa moldura, essa nossa grande aresta aqui que circula toda a coroa do nosso dente, aqui acaba surgindo automaticamente a crista marginal, que é esse volume, que fica aqui, ó, na mesial e na distal. Essa barreira que forma aqui de proteção, olha só. Ela acaba surgindo aqui praticamente sozinha. Você viu como que de uma maneira muito simples a gente chegou a um resultado muito legal? Agora a gente vai fazer os últimos detalhes dele, tá bom? Vamos lá. Vamos tirar um pouquinho mais aqui dentro. Que ainda ficou com um aspecto um pouco mais grosseiro, ó. Com a própria ponta do Lecron, a gente vem limpando. Literalmente, limpando, ó, tirando o excesso de cera que ficou ali dentro. Tirar aqui a marcação da cera, da caneta. Assim. Nessas cristas marginais aqui, a gente tem o quê? Lembra que eu falei, a gente não rompe ela. A gente não vai cortar, fazer um sulco principal cortando de ponta a ponta. Mas ela tem um leve recorte. Ela tem um leve recorte. Aqui, ó. Você vai fazer um leve recorte. Bem suave em cima delas. Não chega a ser um rompimento, mas é um leve recorte.
é o nosso resultado da oclusão. Agora a gente vai fazer mais alguns detalhes na vestibular. O que eu vou fazer? Eu vou riscar de novo. Risquei de novo meu dente. Aqui esse lado da mesial, a gente vai fazer um leve aprofundamento. Que eles são parecidos com aquele sulco de desenvolvimento que a gente tem no central. É a mesma ideia. É a mesma ideia. Aqui. Nessa região aqui, ó. A gente vai fazer um leve aprofundamento. Assim. Agora, ó, eu fiz esse aprofundamento do lado da mesial e do lado da distal. Olha só, fiz um aprofundamento na mesial, até chegando aqui na ponta incisal. E na distal a mesma coisa. Ó. Fiz esse aprofundamento. Bem suave também. Em alguns dentes, em alguns casos, em algumas bocas, esse aprofundamento, esse recorte, ou podemos chamar até de o sulco de desenvolvimento do pré, porque é a mesma ideia do central, em alguns casos ele chega até a romper essa aresta. Ele chega até a romper. A gente acaba vendo o quê? Uma pequena falha aqui, em alguns casos. Depende muito do antagonista. Agora, o último detalhe que a gente vai fazer no nosso pré é o famoso X. É o famoso X. A gente vai fazer o nosso X aqui de ponta a ponta. Ele vai fazer o famoso X para causar aquela torção. E essa torção, ela acaba gerando o quê? Ela acaba gerando um aprofundamento aqui nessa região cervical, que deixa o nosso dente mais acinturado, que é o que vai dar aquele aspecto mais natural ainda no seu trabalho. Ó, naquela perninha do X aqui, a nossa perninha do X a gente vem e desgasta, do mesmo jeito que a gente fez nos outros dentes. Isso a gente vai fazer em todos eles, ok? Eu vou tirar ele daqui para conseguir fazer mais fácil. Ó. Eu já vou tirar a marca da caneta para facilitar para vocês enxergarem aí melhor. Ó. Onde eu marquei com a caneta.
Eu aprofundo aqui, ó. O nosso primeiro pré está concluído. Vocês viram que de um jeito muito simples, rapidamente a gente concluiu o nosso primeiro pré. Não tem segredo. Deixar um pouquinho mais evidente a parte interna aqui. Olha só. Esse é o aspecto do primeiro pré superior. Agora a gente vai colocar o nosso antagonista para comparar. Olha só. Esse é o aspecto do primeiro pré superior.